Olá, essa entrevista do canal Boletim, aqui do Boletim Marco Antônio Villa, do canal Marco Antônio Villa, tenho o enorme de prazer de fazê-la com o delegado Alexandre Saraiva. Ele já foi entrevistado aqui no nosso canal. Eu acho que o delegado é um exemplo do que é a Polícia Federal, como instituição permanente de Estado, não como instrumento de qualquer governo, independente de que partido seja. Então, eu solicitei entrevista com o delegado Alexandre Saraiva, e faço, antes de passar a palavra para ele, quando eu abri a Folha de São Paulo, a seguinte manchete: Salles vira réu por suspeitas de liderar a organização que desviava madeira. Aí vem o primeiro parágrafo, lendo para o delegado e para todos que nos acompanham. A Justiça Federal no Pará tornou réu o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, hoje deputado federal pelo PL de São Paulo, por supostamente ocupar posição de liderança em uma organização criminosa que atuava no desvio de madeira. A decisão desse segundo, dia 28, também atinge o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e outros servidores de órgãos ambientais do governo durante o governo Jair Bolsonaro. Bem, primeiro, então, novamente, agradecendo ao delegado Alexandre Saraiva, eu queria saber como é que o delegado, e depois nós vamos comentar, claro, o delegado ficou uma década na Amazônia, acabou sendo transferido por esse ex-ministro, hoje deputado federal, quando fez a maior apreensão de extração ilegal de madeira da história do Brasil. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite e, recentemente, o senhor ouviu essa notícia. Eu que agradeço, professor Villa, a oportunidade mais uma vez de estar aqui com o senhor e com os seus seguidores aqui do canal. Eu fiquei muito feliz com esse fato, porque chancela o trabalho que foi feito, né? A Polícia Judiciária, ela tem como seu destinatário o Ministério Público. Então, quando o Ministério Público produz uma denúncia, e eu li essa denúncia, porque agora é pública, né? Foi levantado o sigilo, tem 206 páginas, um embasamento muito forte, 20 e poucas pessoas, Salles, o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, os vários superintendentes egressos, todos da PM de São Paulo, e faço parênteses aqui que eu não tenho nada contra o policial, pelo contrário, eu sou policial, mas acho que para ser superintendente de um estado da Amazônia Legal tem que ter um mínimo de conhecimento, coisa que eles não tinham. Isso foi até questionado pelo TCU, e o resultado está aí agora, né? Mostrando que era uma organização criminosa, uma teia criminosa, se apropriando das riquezas da Amazônia. Agora, o que eu quero ressaltar é que essa operação essa denúncia se refere à Operação Aquanduba, conduzida pelo delegado Franco Perazzoni, logo depois da Androantos. Então ainda resta ele responder, ainda falta ele responder pelo desvio, pelas madeiras exploradas ilegalmente lá no Pará, que eram exportadas para o exterior. Então, são duas pontas que atingiu a mesma organização criminosa, mas que eu acho que muito desse material que foi coletado e analisado na Operação Aquanduba vai servir para Androantos e vai servir, e eu falo aqui como uma pessoa interessada. Então, eu pretendo utilizar essas provas deste processo no processo administrativo disciplinar, né? Então, eu estou exercendo aqui, nessa conversa com o senhor hoje, o meu direito de defesa, provando que eu não agi de forma que justificasse a minha exoneração, como se eu tivesse agido praticado algum abuso, como o Ricardo Sade gosta de que toda entrevista que ele faz diz que foi o maior abuso da história, não a maior apreensão da história, o maior abuso da história, mas até agora ele não conseguiu explicar a origem daqueles documentos, daqueles títulos de terra. Enfim, é o relator, como disse a deputada Sâmia, salvo engano, da SCP-MST. Isso o desmascara, mas é importante a gente não esquecer que a Polícia Federal da era Bolsonaro, ela atrasou e atrapalhou o máximo que pôde o andamento desse inquérito. Ela tirou esse inquérito do delegado Perazzoni, aquela Polícia Federal lá que parece com a Polícia Federal da época da ditadura. Ela atrasou o inquérito por 4, 5 meses, que Perazzoni não conseguia acessar os autos do inquérito dele. Meu Deus.
Então, uma série de manobras, isso sim tem que ser objeto da corregedoria. Eu quero ver se agora a corregedoria, o rigor da corregedoria sobre essas pessoas que sabotaram o inquérito do Perazzoli, o inquérito que desagou nessa denúncia. E se não tivesse mudado o comando da Polícia Federal, eu nem sei se essa denúncia sairia, porque tanto que eles fizeram para atrapalhar as investigações, tanto no caso da Androantos, como no caso da Coandubla. Eu vou depois voltar a essa questão e a perseguição ao delegado, para mim é uma perseguição, antes que, para quem nos acompanha, muitas vezes não tenha conhecimento dessa operação anterior, e que foi somente, porque eu estou com um livro do delegado aqui, que é imperdível, Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei, que, para quem quer conhecer a Amazônia, é leitura indispensável. E justamente, no capítulo 1º, o delegado Alexandre Saraiva, falando sobre a operação da maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil. Só para rememorar, que antecede esse episódio, essa operação, motivo da minha leitura aqui na matéria da Folha de São Paulo. Explique sinteticamente, por favor, delegado, o que consistiu, porque eu nunca vi algo assim. O deslocamento, inclusive, da deputada Carla Zambelli, que à época chefiava lá, era a presidente da Comissão do Meio Ambiente, que é conhecida depois como Pistoleira dos Jardins, aqui em São Paulo, foi acompanhada de um senador, a presença do então ministro Ricardo Salles. Faça, por favor, uma síntese do significado disso. Nós estávamos ali trabalhando numa operação, de certa forma, rotineira, só que maior, né? Era uma apreensão de madeira gigantesca, mas que estava dentro do escopo da nossa atividade já há algum tempo. Só que dessa vez, pela amplitude e pelo alcance que teve, na verdade, esses madeireiros, esses políticos já vinham há tempos, né, buscando solapar a nossa administração lá no Amazonas, a administração da Polícia Federal. E dessa vez, eles montaram uma verdadeira força-tarefa. E é como se uma apreensão de drogas aparece o ministro da Justiça lá para defender os traficantes. Foi mais ou menos isso. Nós não entendemos o motivo de um ministro do Meio Ambiente pegar um avião, sair de Brasília e ir lá para o meio da selva para defender, para questionar um trabalho da Polícia Federal. E mais, o IBAMA não estava nos ajudando, como sempre aconteceu, né? Na verdade, ele estava tentando usar o IBAMA para questionar o nosso trabalho, para questionar os laudos. Ele foi lá sabendo das ilegalidades, porque ele foi informado das imagens de satélite, que são por olha, isso aqui que estão fazendo lá está certo, tá? Não tem nada que... E ele apareceu lá com a Carla Zambelli, que era presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o senador Zequinha Marinho, um esquema de grilagem gigantesco de terras na Amazônia, dando assentamentos da década de 80 para esquentar a terra em nome de pessoas do sul do Brasil. Enfim, ele fez isso 2 vezes e apresentou documentos. Quando ele apresentou documentos nessa operação, que ele coordenou uma reunião de criminosos em Santarém, aí eu entendi que eu sou conservador para pedir prisão, para representar contra alguém, mas nesse caso, não era só não era um poder, era um poder-dever. Tinha que fazer, né? Senão eu estaria prevaricando. Então eu representei no STF, fiz uma representação, uma notícia-crime para o STF, foi distribuído para a ministra Carmen Lúcia, que determinou a instalação de inquérito. E no dia seguinte eu fui exonerado. Eu fiquei sabendo da exoneração pelo telefone, pela imprensa. E justamente esse diretor-geral que me exonerou foi o diretor-geral que, na gestão dele, foi desmontada toda a estrutura de meio ambiente da Polícia Federal. Se eu ter uma ideia, o desmatamento no Amazonas, quando nós estávamos lá, quando aquela metodologia que nós estávamos usando estava em vigor, o desmatamento era 1.400 quilômetros, ainda era alto, 1.400 quilômetros por ano. Saltou para 2.500 quilômetros. Está lá no site do INPE. Então, assim, foi um desmonte completo em todos os estados.
O Perazzoni saiu, foi afastado, o Rubens foi afastado, de modo que nós ficamos assim, conversando, até dizendo assim, no que a gente esbarrou, em quem que a gente esbarrou, de tão poderoso que está envolvido nisso, para ter essa verdadeira operação de guerra. Então, quando eu vejo essas notícias de joias, garimpo, ouro, ligadas ao ex-presidente, sabe? Me dá aquela pulga atrás da orelha, sabe aquele tino policial de que uma hora essa história do desmatamento da Amazônia, que não é pouco dinheiro, a Interpol calcula em torno de 153 bilhões de dólares por ano que o mercado ilegal da madeira movimenta, vai chegar no mandante, no grande capo dessa organização criminosa. Eu acho que isso aí ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. A máquina da destruição continua rodando, apesar dessas operações. A Polícia Federal hoje tem uma diretoria de meio ambiente, deu outra estatura para a defesa do meio ambiente na polícia, mas encontraram um cenário de terra arrasada, né? Mas aos poucos está melhorando. Temos motivo para ficar otimistas, mas nós nunca vamos saber assim, o tamanho do dano ambiental que o governo Bolsonaro causou no Brasil, talvez um dos maiores danos ambientais da história, por exemplo, no derramamento de mercúrio nos rios da Terra Yanomami. Vários laudos apontam que o índice de mercúrio está 8.600 vezes acima. 8.600 vezes acima. E saiu um estudo da Fiocruz, no início de junho, dizendo que 20% dos peixes consumidos nas capitais da Amazônia Legal estão contaminados com mercúrio. Aí o senhor imagina aí o dano ao meio ambiente, à saúde pública, principalmente das crianças, as complicações neurológicas, porque um presidente era a favor do garimpo. O governador de Roraima editou uma lei proibindo a destruição de balsas de garimpo. Então, assim, não tem outro nome para isso. Organização criminosa. E o senhor sabe, uma das características principais da organização criminosa, o que é? Manietar o Estado e transformar o Estado numa marionete para o seu lucro. Deixa eu pedir, por favor, para o delegado, só para relembrar quem nos acompanha, o quantum da apreensão nessa operação da maneira clandestina, para as pessoas terem uma ideia do significado daquilo. Foram 226 mil metros cúbicos. Meu Deus. Um caminhão daquele de container de porto, ele carrega em torno de 40 metros cúbicos, no máximo. Pesado, 40 metros cúbicos. Estamos falando de 226 mil metros cúbicos. Então, o cálculo que nós fizemos era um caminhão atrás do outro, daria a distância de Rio-São Paulo, ainda sobrava 100 quilômetros de caminhão. É uma quantidade absurda de madeira, de árvores, que levaram de 200 a 1.400 anos para se formar. Ou seja, um grande desperdício de matéria-prima, de energia e de serviços ecológicos que aquelas árvores prestavam, e sendo vendido para o exterior a preço vil, enriquecendo poucos, destruindo a vida da população local, porque a taxa de homicídios baixou no Brasil todo, menos no estado da Amazônia Legal. Isso é interessante. Esse é um fato que não pode ser esquecido, né, de quanto que o desmatamento e destruição do meio ambiente gera também crimes contra a vida. Por favor, delegado, explicar o que aconteceu em seguida. O senhor citou a exoneração, que o senhor tomou conhecimento a princípio pela imprensa. A pergunta que eu faço como é que foi, parte A, como é que foi isso? O que aconteceu? E se o senhor hoje voltou ou tem perspectiva de voltar às atividades que o senhor acha, junto com a Polícia Federal, claro, com a direção da Polícia Federal, o senhor gostaria de voltar a exercer, porque o senhor está agora em Volta Redonda, né? Na sequência, eu saí, né? Aí, na sequência, foi o Perazzoni. O Perazzoni ia ser promovido, estava para ser promovido. Ele a promoção dele foi cancelada, como o cargo que ele tinha também, ele perdeu. Então, ele foi assim, rebaixado. E colocaram um sigilo de 100 anos sobre os motivos que levaram à exoneração do Perazzoni. Depois, o Rubens, que era o chefe da divisão de meio ambiente, Rubens Lopes, ele que fez
a ponte entre os adidos americanos e com a Polícia Federal Brasileira. Também foi exonerado porque não comunicou seus superiores sobre isso. Depois o Tiago Leão, outro delegado novo, que ficou à frente do inquérito da Androantos depois da minha saída, também saiu do inquérito. Depois o superintendente que ficou no meu lugar também, o Almarda, foi exonerado também. Então, assim, é uma série de medidas. O IBAMA nem se fala, né? Mas o que a gente vê na denúncia do Ministério Público é a perseguição deliberada aos servidores do IBAMA. E eu tenho certeza que nesse material consta também as perseguições aos servidores da Polícia Federal. Não apareceu na denúncia porque não faz parte do objeto daquele processo, mas com certeza eu, como parte de um processo disciplinar, eu vou solicitar ao juízo acesso a esse material e eu quero ver. Meu filho em policial diz que eu vou descobrir muita coisa, porque a forma como o inquérito ficou parado 4 meses, sabe? Isso causou um prejuízo grande na investigação, demorou demais, já poderia ter saído há muito tempo. Enfim, na justiça, a decisão judicial determina que o inquérito, as peças sejam encaminhadas ao Ministério do Meio Ambiente para instauração de processos disciplinares. Eu acho que o mesmo tem que acontecer em relação à Polícia Federal, que seja encaminhado peças para apuração de desvios disciplinares daqueles servidores que sabotaram a polícia ambiental no governo Bolsonaro. Eu espero que isso seja feito. Perfeito. Eu agradeço muito ao delegado Alexandre Saraiva. Acho que é fundamental sempre a participação dele aqui no meu canal, com os esclarecimentos sobre esses crimes ambientais, como o delegado destacou no governo anterior. Foi o maior crime, o maior desastre ambiental da história do Brasil, crimes sucessivos, melhor dizendo, e acho que é o livro dele que eu li, excelente, o Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei, que permite tudo isso que isso aqui a conversa é uma pequena parte do que significa o livro, das informações que tem aqui e das organizações, como o delegado lembrou, criminosas que atuam na Amazônia Legal, e essas exportações que fazem de tudo, o garimpo, a extração ilegal de madeira, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para o Oriente. É fundamental para a gente conhecer a problemática. E, como cidadãos em defesa e cidadãs em defesa do meio ambiente, pressionar os parlamentares do Estado para que isso não continue sem lei, numa Amazônia Legal, numa terra sem lei. Então, eu queria mais uma vez agradecer o delegado Alexandre Saraiva pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço, professor. Um grande abraço. Tudo de bom para o senhor. Um grande abraço a todos do canal. Até a próxima. Valeu. Obrigado, então.